Como vão? Tudo bem? Vamos começar com as informações sobre o que está acontecendo no mundo. Bem, os iranianos derrubaram um avião F-15 nas horas que antecederam o ultimato dado por Donald Trump. Não se quer um acordo. Vamos aos detalhes. Neste momento, estão tentando resgatar um dos pilotos. Um já foi resgatado, o outro ainda está sendo procurado. Vamos aos detalhes do que se sabe. Também se fala de helicópteros dos Estados Unidos atingidos e já soltando fumaça dentro do Irã. Bem, uma série de problemas. Esta guerra, este conflito, está se complicando muito. Vamos aos detalhes do que acontece no mundo. As imagens mais impactantes, os temas mais interessantes. Vão se preparando, sentem-se confortavelmente. Se vocês estão nos assistindo, se estão trabalhando, continuem firmes enquanto nos assistem e nos escutam. Este é um programa ao vivo completo, um programa longo, mas com todas as informações, com todos os detalhes. Vão deixando o like, vão compartilhando, nos ajudem com isso e nós estaremos aqui, por um bom tempo com vocês. Também reagindo aos comentários, obviamente. Um grande abraço para todos que estão chegando e, enquanto isso, vão nos dizendo de onde estão falando. De que cidade, de que estado, de que planeta vocês estão nos vendo. Vamos então aos detalhes. Começamos com esta imagem. Bem, foi surpreendente, um vulcão na Indonésia. O Dukoula teria gerado isso. Este vulcão da Indonésia teria tido essa reação. Uma erupção que chegaria a 4 quilômetros de altura. Segundo o que relatam, este por si só já é um vulcão muito alto. E além da altitude em que está o vulcão, acrescente mais 4.000 metros. Impressionante. Também, há relatos de helicópteros em vários pontos do Irã, perto de onde caiu um avião F-15 e um jato, um caça. Segundo relatos, ainda falta resgatar um piloto. Outro já foi resgatado. Os helicópteros têm sobrevoado a área para tentar encontrar o outro piloto. O que aconteceu com o outro piloto? Então vamos ficar atentos ao que estiver acontecendo. Mas os iranianos mostram clareza. Eles não querem negociar. Também, outra das imagens que chamam a atenção é esta imagem em que mostram, já o assento do piloto onde caiu. Sim, este é o... Vamos colocar aqui a imagem. Esse é o assento onde estava o piloto. Ali vai o paraquedas, não parte dos pedaços que estão aí, porque obviamente já não está completo. Segundo o que relatam. Isso, chama a atenção que um F-15 teria sido abatido em uma operação de resgate que, por sinal, estaria em andamento. Aqui está outra das imagens desse helicóptero que está tentando resgatar essa pessoa. Imaginem só, realmente impressionante, nos momentos de máxima tensão são mostradas algumas imagens dos destroços do avião. Isso, também faz parte do que está acontecendo. Outra imagem, esta é a imagem de outro deles. É um avião de busca e resgate. O HC-130 Combat King 2 da Força Aérea dos Estados Unidos está sobrevoando o campo iraniano a uma altitude ultra baixa. É muito raro ver um avião desse porte, desse tamanho, olha só. E em plena guerra, voar assim é perigosíssimo. Voar para resgatar esse piloto nessa altitude é muito perigoso. De qualquer montanha podem estar esperando para atirar neles e é muito perigoso. Há pouquíssima oportunidade de reagir. Evidentemente, também é uma estratégia para que, de muita distância, não possam vê-los. Por um lado, é mais perigoso em curta distância, mas a longa distância é mais difícil de ser observado. Outro ponto que também chama a atenção é este. Esses aviões sim que fazem parte das operações de busca e resgate. Ali está o HC-130 Jet Combat King 2, junto com outros helicópteros que estão circulando, que estão dando voltas por ali. Vamos lá, isso faz parte do que está acontecendo neste momento. De acordo com o que foi relatado, ali eles estariam reabastecendo de combustível. Se você reparar, eles estão conectados aos helicópteros. Ou seja, o avião vai em baixa velocidade para abastecê-los e seguir em frente. Patrulhando a área, continuando a voar na região, digamos assim. Imagens impressionantes feitas pelo próprio povo iraniano e pelos moradores desses lugares, que postam isso nas redes sociais e,
viraliza imediatamente. Segundo o que relatam, são 2 helicópteros MH-60G Vilhawk, que são helicópteros especializados em busca e resgate. Para encontrar o outro piloto do F-15 que caiu, que foi abatido, segundo o que relatam no Irã. Outro dos assuntos é esta imagem. É outra imagem. Certo, certo. A altitude do avião, hein? A altitude do avião. Vamos ver se já aparece. É que está passando bem rente. Impressionante. Vamos ver se a imagem melhora. Pronto, aí está. Reparem na cidade e no avião em plena guerra. Esses movimentos são realmente impressionantes. Novas imagens da Força Aérea dos Estados Unidos. Atuaram em altitude muito baixa em áreas remotas do Irã, enquanto continuam as buscas. Enquanto procuram por este segundo piloto de um F-15, também está sendo observado. E vamos conversar em detalhes sobre o que está acontecendo lá com esse assunto. Outra imagem que também chama a atenção é esta. Vejam, bem, esse incêndio que estão relatando com certeza é de um barco de pesca que estaria em chamas no Golfo Pérsico. Onde? Bem no Estreito de Hormuz. O que houve com o barco de pesca? Atiraram nele por engano. Não sei. Vamos ficar atentos ao ocorrido, mas um barco de pesca teria pegado fogo, aparentemente por um ataque. Vamos ver, bom, o que se sabe sobre isso. Outra imagem que chama a atenção também é uma imagem e uma fotografia de um helicóptero. Desses HH-60G de combate? Sim, que supostamente, e isso é um relatório de inteligência, que afirma que atiraram nele porque está soltando fumaça. Vamos dizer, algo aconteceu com o helicóptero, evidentemente, né? De acordo com o que relatam, isso é, quem relata é a Newsmax, né? Eles afirmam que o helicóptero HH-60G de busca e resgate da Força dos Estados Unidos foi atingido. O helicóptero foi obrigado a retornar ao Iraque. Pousou no Iraque, segundo dizem, a tripulação que estava no helicóptero está sã e salva. Embora também não haja muitos detalhes a respeito, mas sabe-se que um dos 2 helicópteros que estavam na área, já foi danificado e teve que retornar para uma base no Iraque. Isso é impressionante porque muda toda essa história e o que está acontecendo aqui, o que estamos vendo. Bem, isso é um míssil da Guarda Revolucionária Islâmica que falhou e atingiu uma área residencial. Agora sim, fogo amigo, por assim dizer, né? Entre eles mesmos acabaram atirando sem querer. Como dizem, segundo o que foi relatado, dispara, o míssil cai, falha e, acaba atingindo uma área residencial, um assunto realmente complicado também. Aqui, essa imagem nós já tínhamos visto. Aqui há mais imagens dos destroços desse avião, não é? Aí vão mostrando algumas das partes que teriam fotografado de um F-15, né? De acordo com o que tem comentado. Isso é parte do que está acontecendo agora. Hoje falamos sobre as reações. Essa imagem nós já vimos. Esta é a mensagem que Donald Trump deu. Deixa eu ver se consigo colocar aqui. Esta é a mensagem que Donald Trump deu. Ele diz, enquanto isso, as forças dos Estados Unidos estão realizando operações de busca e resgate no combate para recuperar o F-15. Donald Trump lançou esta mensagem em que diz: com um pouco mais de tempo, podemos abrir facilmente o Estreito de Hormuz, extrair o petróleo e ficar ricos. Seria um grande sucesso mundial. Donald Trump, presidente, transmite essa mensagem. Imaginem só, né? Enquanto está acontecendo o que está acontecendo lá no Irã. Essa é a mensagem que Donald Trump transmite. Pois bem, isso também faz parte do que acontece. Outra mensagem que ele transmite chama a atenção e integra as reações que surgem. Ele diz o seguinte: o vice-presidente Ed Vance agora está encarregado, diz ele, da fraude nos Estados Unidos. É um problema massivo e generalizado e o trabalho que ele vai realizar. Ele, junto a líderes da administração, será essencial para o futuro do país. Vamos chamá-lo de czar da fraude e seu foco estará em todos os lugares, mas principalmente naqueles estados democratas, onde políticos democratas corruptos, como os da Califórnia e não em Minnesota, Maine, Nova York, etc., e muitos outros agiram com total impunidade. Ele já está pronto para dizer que, se não votarem nele, vai alegar fraude.
ele já não está mais lá. Hoje saíram as pesquisas dos Estados Unidos, nas quais Donald Trump está em seu pior momento. E agora sim estamos falando dos clássicos, né? Ou aqueles que normalmente votam nele, que são eleitores brancos da classe trabalhadora, que pela primeira vez na história, a maioria dá uma avaliação negativa para Donald Trump. Segundo relatos, o presidente Donald Trump tem aprovação líquida negativa entre eleitores brancos da classe trabalhadora. Pela primeira vez, ele está em ponto negativo. Esse grupo é o maior fã dele. Bom, agora ele também já não os convence mais, né? E isso também é uma questão importante no que está acontecendo. E vejam que os iranianos, neste momento, estão zombando de tudo o que está acontecendo lá nos Estados Unidos. Olhem, isso foi publicado pela embaixada. A embaixada do Irã. Em que uma das embaixadas do Irã mostra. Pois é sempre assim. Eles colocam os líderes militares iranianos e vão riscando porque vão eliminando. Aqui não eliminaram, mas demitiram, né? Vocês viram que várias pessoas foram demitidas ontem. Diz o seguinte, diz a conta, né? A mudança de regime foi realizada com sucesso. Imaginem só os iranianos zombando do que diz Trump. Trump afirma que o regime iraniano já mudou. Bom, é o que dizem. Pois não, o regime já mudou, porque várias figuras importantes dos militares de mais alto escalão já foram eliminadas, não é? Isso, bom, também chama a atenção. Evidentemente reação e contra-reação o tempo todo. Hoje comentávamos sobre o alerta que foi dado pelo Consulado Geral de Erbil lá nos Estados Unidos. Desculpe, no Iraque, onde relatam que há um comentário em que dizem: saiam do Iraque neste momento se forem cidadãos norte-americanos, porque evidentemente poderiam ser alvo de grupos radicais que estão lá e que são pró-Irã. Então fiquem atentos a esse assunto. Foi emitido outro alerta. Um assunto que, já comentamos bem cedo hoje de manhã. Mas vamos para outros temas, outros assuntos, agora com mais detalhes, certo? Sobre o que está acontecendo e, obviamente, outras notícias. Começando, é uma transmissão completa, uma transmissão com todos os relatos do dia. Tem sido muito movimentado, evidentemente, é sexta-feira. Mas, aqui nos noticiários, fins de semana não existem. Um grande abraço para Félix, Damaso, Marta. Como você tem estado? Olá! Maria Romero, para toda a comunidade que está chegando. Um grande abraço. Vamos então para as informações do que está acontecendo. De acordo com o que foi relatado, no Irã teria ocorrido uma série de ataques hoje, nos quais estavam voando alguns F-15. Os F-15 estavam bombardeando vários pontos, mas um deles foi atingido. Foi relatada a queda de um avião militar americano F-15 Strike Eagle. Isso foi na parte sul do Irã. Hoje, um pequeno parêntese, porque já vamos entrar nesses detalhes. Hoje, os iranianos atacaram uma dessalinizadora dos países. O Golfo também está deixando pessoas daquele lado sem água. Isso também vai ter consequências. Sim, já houve confusões, já houve batalhas, já houve tiros, mas hoje, provavelmente entre hoje e amanhã, vamos ver a pior escalada do conflito. Porque já estão se atacando em níveis que não se viam antes. Na verdade, desde ontem, os Estados Unidos e Israel atacaram uma ponte civil. Uma ponte-chave para a comunicação da região de Teherã, a capital, para a zona ocidental do próprio país, ou seja, do próprio Irã. Agora, espera-se nas próximas horas que seja feito um anúncio de uma ideia de acordo em que o Paquistão está no meio de toda essa questão. De uma vez por todas, o Paquistão disse que não há negociação, ponto final. A negociação está em ponto morto. Não há acordo, não há nenhum interesse do Irã em negociar. E tudo isso que o Trump dizia de que querem negociar, não sei o quê, até agora não houve um momento em que dissessem sim, querem negociar.
O único que mais ou menos disse algo parecido com isso foi Masud Pezeshkian, que sabemos que nem sequer tem poder. Quem controla é a Guarda Revolucionária. Masud Pezeshkian disse apenas que quando nos derem garantias, mas foi só isso. Fora isso, nada mais. Vamos aos detalhes. As Forças Armadas do Irã teriam apresentado, pois este relatório de ataques indiretos a vários pontos do Golfo, diferentes pontos do Golfo, que tem gerado muita tensão na Arábia Saudita, nos Emirados Árabes principalmente, e também no Kuwait, que também sofreu um ataque muito forte hoje. Agora mesmo, o ponto central de tudo isso tem sido o avião. O F-15, do qual por enquanto só conseguiram resgatar um dos pilotos. Há um apelo aos moradores para capturarem o chamado piloto inimigo que está desaparecido. A Guarda Revolucionária pede que o detenham. Imaginem o que aconteceria. Não sei se vão detê-lo. Evidentemente, aí viria uma crítica muito dura ao Donald Trump. E isso os iranianos sabem, o alto valor que isso tem. Um piloto dos Estados Unidos capturado é duríssimo. Duríssimo. Então, pois bem, esse é o tema que tudo indica que haverá avanços com tropas dentro, se isso continuar assim. Com certeza, relatam que Israel também seria um ator importante nessa história, já que se menciona que está colaborando com os Estados Unidos na operação de busca e resgate. Israel também estaria procurando por esse piloto. As Forças Armadas do Irã apresentam isso como uma vitória militar e estão gerando propaganda no regime. Obviamente. A importância dessa notícia é enorme. Se for plenamente confirmado que foi um abate e não um acidente, se for assim, é tremendo. Isso se conecta com a queda do F-15S, o F-15, e que também, vamos lá, gera ainda mais tensão nessa região, onde pelo menos até agora não há um relato se está vivo ou não. O segundo piloto é o que estão procurando, o que estão tentando resgatar. Ainda não há detalhes e, obviamente, enquanto estivermos ao vivo, porque isso ainda está em andamento, evidentemente vamos comentando o que for sendo confirmado, certo? Porque realmente há muitos rumores de todo tipo e vocês imaginam como é isso. A questão é que a consequência imediata e clara é que enquanto o segundo piloto não aparecer e não houver uma versão oficial completa do Pentágono, essa história vai continuar crescendo, certo? Com certeza os rumores vão continuar crescendo, porque quando o Pentágono divulga os dados, ou quando, vamos dizer, qualquer força militar faz isso, deixa. A falta de informação, a ambiguidade começa a gerar ainda mais lacunas de informação. E, infelizmente, essas lacunas muitas vezes acabam sendo preenchidas com notícias falsas ou com coisas que não são verdadeiras, vindas dos próprios rumores que vão surgindo na região. Então, é preciso ter muito cuidado com esse assunto. Vamos analisar passo a passo o que pode ser confirmado, o que não pode e o que é visível nas imagens já vistas. Bastante. Bastante evidente que sim. Bom, sabe-se que o F-15 realmente caiu, mas não se sabe se foi abatido de fato, embora afirmem que sim. Cada vez mais fontes afirmam que foi abatido. Agora, meios de comunicação já tratam como certo o abate. Outro assunto que também chama a atenção é que as condições do piloto que já foi resgatado e de como o segundo piloto desapareceu de vista não ficam claras, não é mesmo? Esse assunto também. Vamos tentar analisar durante a transmissão ao vivo, não é? Quem for chegando, por favor, deixe seu comentário. Conte pra gente de onde você está nos assistindo. Saudações a toda a comunidade que nos assiste do Oriente Médio, aliás, que nos assiste dos Emirados Árabes, de Israel e de vários pontos do Oriente Médio. Muito obrigado por estarem aqui dos Estados Unidos, México, Argentina e toda a América Latina. Agradeço também a Espanha. Obrigado por estar aqui. Saudações, Félix. Como você tem estado? A comunidade que nos assiste na cidade do México e em Monterrey, saudações. Aurélio, como está? Saudações a Novo México e a Pepe em Vivo. Diz, o abate do avião e do helicóptero que tentava resgatar os pilotos e também foi abatido. E como você está, Aurélio? Olá.
O presidente do Irã enviou uma carta pública, comentamos isso ontem. Ontem comentamos isso, Elia. Lemos a carta, não foi? Uma carta que, bem, embora seja uma pessoa que está sem poder, ou seja, não há poder da parte dele. Bem, evidentemente é interessante porque, digo, ele continua sendo o presidente, né? Um tema que também chama a atenção. Como vai, Armando? Norma, saudações até as Ilhas Canárias. Olá, obrigado, Eliseu, saudações até a Espanha. Vamos então a este ponto. Vejam. Hoje o Irã lançou um ataque fortíssimo contra uma refinaria no Kuwait. Vamos ao mapa, vejam. Tudo o que tem acontecido nas últimas horas foi aqui, nesta região. Embora se saiba que houve ataques em Teherã também, as ações têm se concentrado nesta região. O barco de pesca que vimos está nesta região. O barco de pesca pegou fogo no Estreito de Hormuz, né? Daqui, da parte sul, foi onde o F-15 caiu, na parte sul do Irã, certo? E é aí que também há movimentação. E depois no Kuwait aconteceu um ataque. Vamos aos detalhes. O Kuwait teria voltado a ficar no centro da tempestade regional após os ataques com drones. Desta vez, voltam a atingir a infraestrutura crítica do país. Os alvos atingidos foram a refinaria Mina Al-Ahmadi, uma usina elétrica e uma instalação de dessalinização. 3 peças sensíveis para o funcionamento cotidiano do Estado foram desativadas, severamente atingidas. La señal política es... Não é um alvo militar. Não é que estejam atacando uma base dos Estados Unidos porque, no final, é uma guerra. Não, eles estão atacando a infraestrutura que dá vida ao Kuwait, ou seja, há um ataque. Porque é isso que o Irã não quis reconhecer. Eles afirmam atacar só bases, mas não é verdade. Isso foi dito pelos próprios cheques, presidentes e príncipes. Tudo isso. Também vimos isso em imagens. Ou seja, a afetação não é só as bases, mas também a parte civil. Mercados ainda abertos, então precisamos acompanhar a situação do petróleo. Mas olhem, eu acho que não, está fechado. O mercado do petróleo está fechado. Pelo menos eu acho que é porque é sexta-feira, sexta-feira santa, como chamam, né? Sim, está tudo fechado. O S&P 500 vamos ver também. Sim, também está fechado. Sim, tudo fecha, né? Não, ainda bem que fecharam, porque senão o petróleo ia disparar demais, né? Todos os mercados estão fechados. Ou seja, o S&P 500, o Nasdaq, tudo está fechado. Ou seja, a Bolsa de Ouro está fechada. Bom, sim, faz todo sentido. Imagino que agora a gente vai conferir para ver se em algum outro mercado chegou a abrir. Né? Vamos dar uma olhada rapidinho. E como foi, né? A questão é que a acusação que está sendo feita agora, isso por parte do Ministério da Eletricidade, Recursos Hídricos e Energia, relatou que houve outro ataque contra as principais usinas elétricas e também contra uma dessalinizadora do Kuwait. A acusação é direta. O porta-voz oficial atribui o ataque a uma agressão iraniana, o que eleva ainda mais o tema do conflito para um conflito que já está atingindo áreas estratégicas do Kuwait. Kuwait, Bahrein, Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita são 4 países que já estão apostando na possibilidade de uma reação de conflito, de guerra, ou seja, de responder de forma armada, não é? Olhem, aqui tem informação, já me parece, tem informação nova. Vamos aos detalhes, vamos ver o que está acontecendo. Mas espera um momento. De acordo com o que relatam, há um segundo avião de combate da Força dos Estados Unidos que caiu na região do Golfo Pérsico. O único piloto foi resgatado são e salvo, de acordo com o que informa o New York Times. Segundo o New York Times,
um segundo caça da Força dos Estados Unidos caiu sexta-feira no Golfo Pérsico. Segundo o relatório, o avião de ataque, o A-10 Warthog, caiu perto do Estreito de Hormuz quase ao mesmo tempo que o F-15, ou seja, são 2 aviões de combate. Um A-10 Warthog. O A-10 Warthog, o que eles estão fazendo com esses aviões é usá-los para destruir drones. São aviões já um pouco mais antigos, né? E bom, isso teria caído perto do Estreito de Hormuz, o que faz sentido porque é por ali que a maioria dos drones está passando, certo? Vamos buscar mais informações sobre esse avião, mas olhem, quero mostrar uma imagem para vocês dessas de arquivo só para ver como são esses aviõezinhos. Se eu mostrar também o design, eu gostei muito. Gosto mais dele do que dos Casa. Não sei, os Casa eu não sou tão fã do design. Mas desse aviãozinho eu gosto. Não sei, ele tem seu charme. Mas se vocês repararem, não tem muita potência. Ou seja, não é um jato, não é um caça de verdade. É o A-10 Warthog. Ele tem como se fosse uma espécie de artilharia que dispara um tipo de munição e por causa do seu tipo de manobra, é muito fácil destruir drones. Então eles perseguem os drones, destroem, perseguem os drones, destroem e ficam o tempo todo perseguindo os drones e destruindo eles. Porque isso é mais barato do que lançar mísseis de 2, 3 ou 4 milhões de dólares por míssil. E eles lançam 3 mísseis para cada drone para conseguir acertar. 3 mísseis de 3 a 4 milhões de dólares, faça as contas do custo. Caríssimo destruir um drone. E os drones custam 20 mil dólares, ou seja, para o Irã custa 20 mil dólares. E para os Estados Unidos custa entre 2 a 6 milhões de dólares cada drone que eles destroem. Então eles trouxeram esses aviões, que já são aviões antigos, que praticamente já não são mais usados. E eles estão usando esses aviões para destruir drones de forma mais barata. Essa é a realidade, digamos. Agora, então, falam de 2 aviões. Isso foi reportado pelo New York Times. Este é um avião, este é outro, não sabíamos disso. Não há, evidentemente, até agora não há imagens, por isso não tínhamos comentado sobre isso. Mas já estamos vendo que já há confirmação de vários veículos de imprensa, entre eles o próprio New York Times, não é? Que, pois bem, mostra que um desses aviões também foi abatido. O piloto saiu ileso. No caso do F-15, ele leva 2 pilotos. Um já foi resgatado e o outro ainda está para ser resgatado. Agora, como será que aconteceu o resgate do piloto? Mas deve ter sido um momento em que, imagino eu, o helicóptero desce, pega o piloto e o leva embora. Ou seja, então, será que essas são as primeiras tropas em solo? Mesmo que seja por segundos ou minutos, será que essas são as primeiras tropas em solo neste conflito? Ou será que houve outros resgates que não foram divulgados? Isso também pode ser, mas enfim, digamos que isso fica como uma anedota. Vamos a alguns detalhes sobre o que aconteceu, né? Foi relatada a queda de um segundo avião de combate da Força dos Estados Unidos na região do Golfo Pérsico hoje. Hoje, 3 de abril, sexta-feira, 3 de abril, caso estejam assistindo em outro dia, saibam que isso aconteceu neste dia. O relatório informa que o piloto, que viajava sozinho, foi resgatado com vida. O avião acidentado teria sido um A-10 Warhawk, uma aeronave de ataque muito conhecida por sua capacidade de apoio aéreo aproximado em zonas de guerra. O acidente ocorreu no Estreito de Hormuz, uma das passagens... Bom, eles já explicam toda essa história, né? Mas esse é o assunto, né? Diz o piloto, né? O piloto do A-10 foi resgatado e isso reduz imediatamente o impacto humano, mas obviamente não diminui a gravidade estratégica do episódio. E isso mostra algumas capacidades que, bom, Trump não queria admitir, mas que a inteligência... Ontem eu comentei com vocês, a inteligência dos Estados Unidos dizia, a força do Irã está longe de ser dizimada, como Trump dizia. Ou seja, a inteligência contrariando Trump e dizendo, isso não é verdade, eles não estão dizimados. E pelo menos ainda tem metade dos mísseis e drones e tudo isso, pelo menos a metade, imaginem só. Que muitos lançadores foram atacados e destruídos, ok, mas a quantidade de mísseis ainda é enorme. Então, bom, esse é outro tema que também, acabou ficando importante nessas últimas horas, né? Como esse conflito mudou nesses últimos dias. Mas nada positivo, no sentido de que não aponta.
Não apontam para uma diminuição do conflito, e sim para o contrário, apontam para uma potencial escalada, né? Pelo menos é o que parece, né? Agora vamos para outros assuntos também importantes. O Irã é um regime muito ruim. Não há discussão sobre isso. Discordo deles em muitos assuntos, mas não acho que vamos resolver a situação apenas com bombardeios ou operações militares. Vejam o que aconteceu com esse tipo de operações no Iraque, no Afeganistão, na Líbia. Nunca entregamos, nunca. Mesmo depois de 20 anos, portanto, é preciso respeitar a soberania dos povos. Se o povo quiser mudar um regime, se quiser reagir, tomar a iniciativa, pode fazê-lo. Bem, é isso que ele diz, né? Se quiserem reagir, se quiserem tomar a iniciativa, então podem fazer isso. Não faz parte do que esses personagens disseram. E esse Macron, o presidente da, como é que chama? Da França, né? No fim das contas, bom, isso também é uma parte importante do que está acontecendo. Vamos então para outros assuntos importantes. Mas sim, vamos acompanhando durante a transmissão várias reações desse tipo, né? Várias reações internacionais. Como você tem estado, Fernando? Olá, saudações, Eliseu, como você tem estado? De onde quer que estejam nos assistindo, dos Países Baixos, diz Fer. Muito bom. Quem mais está aí? Francisco Arce, como você tem estado? O povo diz que está com fome, e o governo gasta dinheiro em armas, diz Norma. Como você tem estado? O povo diz, são comida, mas armas, se tem, que lamentável. Diz saúde, Norma. Muito boa noite, Rubem. Como vai? Vamos a outros pontos importantes. Ah, bom. Mais informações sobre o que está acontecendo na suposta negociação dos Estados Unidos, não é? Uma negociação que, em certo momento, disseram que já estava acontecendo, não é? Embora os iranianos dissessem que não havia, bem, uma negociação real, não é? Agora já existe um relatório completo sobre o que está acontecendo. E, segundo os informes, o Paquistão diz que não há negociação. O Paquistão afirma que chegaram a um impasse, como dizem. E, bom, isso é o que eu gostaria de comentar com vocês, não é? Ou seja, vamos aos detalhes. A última semana foi, digamos, já o final para uma negociação, não é? Disseram, esta é a última semana, tem que negociar. Por isso, ontem e nos últimos dias diziam Marco Rubio, Yair Ivan, esses aí. Diziam que estavam prestes a anunciar algo importante, não sei o quê. Saiu a carta de Me, soube que era o presidente do Irã e tudo isso. E agora, então, esses esforços diplomáticos já têm um resultado. O resultado é nulo. Foi confirmado que os esforços diplomáticos por um cessar-fogo entre Estados Unidos e Irã chegaram a um impasse. A mediação estava sendo liderada principalmente pelo Paquistão, com apoio da Turquia e também do Egito, aliás. Agora isso já se sabe. Isso também, então, é interessante, é importante dentro de tudo isso que está acontecendo. Donald Trump afirmou que o Irã foi quem pediu um cessar-fogo, mas que o Irã negou isso publicamente. O Irã mantém que só vai aceitar o fim da guerra se várias condições-chave forem cumpridas. Entre elas, que os Estados Unidos se retirem de todas as bases que têm no Oriente Médio. Isso é algo, então, pouco provável, não é? Entre as exigências também estão as reparações econômicas. Eles querem que paguem pelos danos que houve no Irã. Imagine só isso, seria complicado, não é? Turquia e Egito estão buscando alternativas para continuar as conversas, como Doha ou Istambul, porque essas no Paquistão claramente não funcionaram. O relatório indica que a comunidade internacional teme grande ampliação da guerra regional. Um dia pode acabar explodindo o preço do petróleo e levá-lo a $200 ou mais, uma possibilidade que também seria tremenda. Já há consequências em toda a Ásia, especialmente no sul, mas toda a Ásia está sendo afetada, onde a semana de trabalho passou a ter 4 dias, onde as pessoas estão trabalhando de casa, melhor, onde os alunos já não vão mais às escolas, mas sim têm aulas online. Evitar sair
É uma das prioridades agora para que o combustível seja usado para coisas mais urgentes, básicas, como o transporte de alimentos, como também o transporte de pessoas feridas, esse tipo de coisa. Então, se está bom, vejam os preços das passagens aéreas agora. Dispararam. Vai afetar o turismo global, vai afetar muitos negócios de transporte, os preços também vão disparar nessa área. Bom, vamos para outros pontos também importantes. Você acredita nisso? Agora eles me chamam de rei. Você acredita nisso? Não existe rei. Sou tão rei que nem consigo aprovação para um salão de baile. Incrível, não é? Eu sou um rei. Se fosse um rei, faríamos muito mais. Faço muito, mas poderia fazer ainda mais se fosse rei. Não, se eu quisesse ser um rei, né? Se eu quisesse ser um rei ou ditador, tanto faz. Só para ficar dando ordens, aí sim eu estaria feliz, né? Não, tá difícil, tá complicado. Mas vamos para outros detalhes do que está acontecendo no mundo. Aliás, no Líbano já anunciaram medidas. O Líbano está irritado com o Irã e está irritado com o Hezbollah, que os envolveu de novo em uma ampliação do conflito com Israel. O Líbano já quer que o Hezbollah saia, cada vez há mais pressão para que isso aconteça e essa é uma das reações. Hoje nos reunimos com Sua Eminência, o Mufti da República Libanesa, Sheikh Abdel Latif Darian, na presença dos irmãos do Fórum de Diálogo de Beirute, onde foram reafirmados os princípios da unidade nacional e a necessidade de proteger o Estado e fortalecer suas instituições nesta fase delicada. Renovamos nosso compromisso com o Estado como a única referência unificadora para todos os libaneses e com sua soberania plena, longe de qualquer dualidade na tomada de decisões. Também reafirmamos nosso apoio ao processo de reformas do governo e às suas decisões, insistindo na necessidade de passar imediatamente para a implementação, já que o Líbano não pode mais suportar atrasos. O Líbano está em uma encruzilhada crucial. Hoje, o Líbano enfrenta um desafio nacional decisivo, onde a soberania está ameaçada e a segurança comprometida, o que exige decisões claras e firmes. Nossa visão se baseia em princípios políticos claros. Primeiro, concentrar a decisão de guerra e paz unicamente nas mãos do Estado, rejeitar qualquer situação que arraste o Líbano para conflitos contra a sua vontade. E reafirmar a aplicação total das resoluções internacionais sem seletividade, começando pela implementação do Acordo de Taif e passando pelas resoluções 1559 e 1701, de forma que a decisão volte para o Estado. Segundo, a segurança de Beirute como uma cidade livre de armas. Consolidar Beirute como uma cidade completamente submetida à autoridade do Estado e livre de qualquer manifestação armada, por meio do desdobramento do exército libanês e do estabelecimento total da segurança, de forma que se garanta a proteção dos civis e se consolida a estabilidade, começando pela Beirute administrativa até chegar à Grande Beirute. Terceiro, a segurança nas intervenções, reafirmar a soberania plena do Líbano e rejeitar qualquer violação à soberania. O descumprimento por parte do embaixador iraniano das decisões do governo constitui uma afronta direta à autoridade do Estado. Por isso, reafirmamos a decisão soberana de retirar a imunidade e romper relações diplomáticas com o Irã. Da mesma forma, exigimos uma investigação imediata e transparente sobre a entidade de estrangeiros ao Líbano com passaportes falsos, responsabilizando os envolvidos. Quarto, a opção pela estabilidade.
adotar a opção pela estabilidade por meio de negociações diretas com Israel, conforme a iniciativa de Sua Excelência, o presidente Joseph Aoun, a qual apoiamos para alcançar um acordo de paz que salvaguarde o interesse e a segurança do Líbano e ponha fim de maneira definitiva aos ciclos repetidos de guerra. Tem sido desde então e por opção de modo que se impeça qualquer parte de arrastar o Líbano no futuro, em aventuras militares que não servem ao interesse nacional ou envolvê-lo em conflitos regionais em benefício de terceiros. Quinto, gerenciar a crise de deslocamento. Uma abordagem justa e equilibrada diante da crise de deslocamento que preserve a dignidade de todos e evite que esse fardo recaia exclusivamente sobre a capital. O Líbano é um país, não um Estado. O Líbano enfrenta uma escolha clara. Ou o Estado restaura sua soberania, sua identidade independente, ou continua pagando o preço pelos conflitos dos outros. Um país, uma decisão, uma arma. Obrigado. Dom, a mensagem que vem do IVA, em um tema evidentemente chave também para entender, pois como estão sendo dados os agradecimentos. Más de lo que está pasando ahí. Dom, no Irã, com o resgate desse segundo piloto, o que se sabe, qual é a reação de Donald Trump e qual é a reação também em relação a outros temas? Mas enquanto isso, vamos abordar vários assuntos importantes, inclusive temas científicos sobre o que está acontecendo no mundo. E temas também de geopolítica e de alguns outros conflitos que estão acontecendo. Há conflitos que passam despercebidos, como o que está acontecendo agora mesmo em Burkina Faso. Ou seja, um tema que também é importante, obviamente. Talvez não influencie tanto em outras partes do mundo, mas evidentemente é muito importante. Também são mostradas essas imagens. Esta é uma imagem de arquivo, mas serve para mostrar como é esse avião, o que caiu, o A-10 Warthog. Se vocês viram como ele está atirando, vamos ouvir. Até... Bom, esse é o... Com isso destruíram os drones, né, ou reviveram esses aviões para esse conflito e, bom, tem usado eles nesse sentido, né? Outro assunto que também chama a atenção é... E já voltamos, insisto, com a questão do avião, do F-15, mas chama a atenção isso que está acontecendo no tema científico e os tornados, né? Segundo o que relatam os cientistas, eles estão dando o alerta porque há uma zona... Eu gostaria... Vemos aqui no mapa, né? Há uma zona que constantemente... Bom, é a região com mais tornados do planeta, que é esta região. Se vocês repararem aqui, tem algo que... Bom, o clima de hoje me ajudou a explicar isso. Olhem, aqui acontece uma situação muito curiosa. Frio do norte e calor do sul, eles colidem nesta parte. E justamente esse é um dos pontos necessários para ter combustível suficiente para os tornados, não é? Só em um ano, só para calcularmos bem o fenômeno, chegam a ocorrer entre 150 e 400 tornados em toda essa região. Nem todos os tornados causam danos porque a maioria dos tornados, acontecem em terrenos baldios ou em áreas onde não há casas, onde não há nada. Mas muitos deles, de repente, chegam às cidades. Vários estados podem estar em risco de um tornado porque esta semana espera-se que estejam. Já estamos vendo isso na tela. As condições estão intensas e ideais para isso. Milhões de americanos podem estar em alerta, já que em vários estados, 8 estados por sinal, que são as grandes planícies do sul, o meio-oeste e a região dos Grandes Lagos. Ou seja, Texas, Oklahoma, Kansas, Missouri, Illinois, Indiana, Ohio, Michigan, entre outros estados na região, têm chances de que esse fenômeno ou esses fenômenos atinjam a área. Fiquem atentos, amigos que moram aí. Sei que muitos nos assistem nessa região, especialmente no Texas, Indiana e Illinois. A Califórnia não está na lista, só avisando. Só estou mandando um abraço para vocês porque muitos nos assistem aí. Também na Flórida, que também não está em alerta, mas mando um grande abraço para vocês também. Então fiquem atentos a esses estados. Bom, São Luís, por exemplo, Indianápolis, Milwaukee, Detroit,
são cidades que, junto com Chicago, estão incluídas na probabilidade de ocorrência de tornados, né? E então, bom, é isso aí, né? Fica o alerta para que fiquem atentos. Vamos falar mais sobre esse resgate que está acontecendo. Resgate ou captura, hein? Ou seja, os Estados Unidos querem resgatá-lo e os iranianos ou a Guarda Revolucionária querem capturá-lo, ou seja, querem capturar esse soldado. E o problema é que pode ficar ainda mais complicado se eles atingirem um helicóptero. Já atingiram um que pousou no Iraque. Ele fez um pouso de emergência. É o segundo ou terceiro helicóptero que faz pouso de emergência. Neste mês e pouco de guerra, nessas 5 semanas já de guerra, né? Bom, hoje, amanhã completa, né? 5 semanas. Amanhã completa 5 semanas, então praticamente 5 semanas de guerra, né? Observe a seguinte imagem, vamos aos detalhes. De acordo com o que foi relatado, esta é a imagem em que iranianos armados estão vasculhando a província de Ruzestão em busca do piloto americano desaparecido que se ejetou de um F-15 mais cedo. Os Estados Unidos resgataram um, mas o outro segue desaparecido. De acordo com o que foi relatado, certo? Ou seja, este F-15 então teria... Ops! Pode haver um problema. Vamos ver até onde isso vai. De onde o avião caiu, de onde caíram os destroços, até onde a queda pode se estender. O paraquedas com a cadeira e tudo mais. Mas não acho que seja muito, né? Quer dizer, isso também, bom, é importante entender. Porque normalmente eles treinam, inclusive dão certas orientações aos pilotos sobre a roupa por baixo do macacão para que eles se camuflem. Eles percebem que caem, trocam de roupa, se camuflam rápido e passam despercebidos. Também recebem informações sobre a cultura e o local. Isso é para que eles possam se adaptar e passar despercebidos enquanto são resgatados. Obrigado. Quer dizer, isso é impressionante. Dá para ver que essas pessoas que estão lá parecem gente do interior, não parecem ser da Guarda Revolucionária. Mas, bom, sim, também é um assunto importante. Então, existem 2 tipos de... Bom, são mais, mas 2 tipos de F-15, que são os F-15 que têm apenas um piloto. Que son los F-15A, F-15C. E depois tem os F-15 Strike Eagle, como esse que caiu, que levam 2 pilotos, certo? Ou o F-15B, mas esse é de treinamento. Então tem o F-15B, é o B e o D, que levam 2 pilotos, mas são para treinamento. E este, que é o F-15 Strike Eagle, que leva 2 pilotos, de acordo com o que relatam. E, bom, então estaremos de qualquer forma atentos ao relatório que será divulgado por este... Puxa, esqueci o nome dele agora. Esse engenheiro aeronáutico que está aqui no YouTube. Um espanhol. O canal dele é muito bom, claro. Eu sou inscrito no canal dele. E, bom, é uma boa fonte porque ele tem muitos dados técnicos sobre os aviões, não é? Essa é a área de experiência dele. E, bom, é sempre importante ter isso, não é? Então, bom, daqui a pouco a gente confere com certeza. E vai ter algum relatório da parte dele sobre a parte técnica de como funciona a saída. Acho que, se não foi liberado corretamente, está fora de serviço. Adrian, é perigoso. A saída desses momentos, quando o avião ou o assento é ejetado, pode até quebrar sua coluna pela força que tem. Muitos já... Por isso, evidentemente, esses resgates são tremendos, são perigosos. Até mesmo a própria saída, embora eles façam muito exercício e treinem para isso, a própria ejeção, se te pegar em má posição ou se você tiver algum problema, Te puede dejar ya inhabilitado. ou seja, não são muitos pilotos que conseguem voltar a ser pilotos depois de saltarem desses assentos ejetáveis. Então, realmente é um assunto que também tem seus riscos. Mas, de fato, para mim parece... que se já tivessem, já estariam apresentando. Ou seja, estou me referindo aos iranianos. Agora é uma região montanhosa, então é muito fácil que ele esteja escondido em algum lugar esperando ser resgatado. Y yo pienso que
Com a tecnologia atual, acredito que ele pode facilmente enviar sua localização. Isso supondo que não tenha falhado ou que o sinal não tenha sido afetado. Mas o ponto é que o resgate agora, eu insisto, até que ponto vai ser extensa a busca por uma pessoa assim? Ou talvez não seja tanto. Quer dizer, não sei. Eu vejo imagens de montanhas, imagens de vilarejos, imagens de cidades. Ou seja, até que ponto vai ser extensa a busca de resgate? Já faz horas. Esse assunto chama muito a atenção. Bom, o que se sabe? Existem mais detalhes sobre o que está acontecendo nesse sentido. Então vamos a alguns pontos importantes. Obrigado. Bueno, según lo que reporta, De reunir o que vai surgindo e de acordo com o que relatam desse F-15 Strike, certo? De acordo com o que relatam, há mais dados sobre como tudo isso aconteceu. O avião, tinha 2 tripulantes. Pelo menos um deles foi resgatado imediatamente, quase imediatamente, por forças norte-americanas através de um helicóptero. A Guarda Revolucionária do Irã afirmou que eles derrubaram o avião em uma região central do país. Segundo eles, dizem as redes sociais, meios de comunicação estatais e sionistas também divulgaram imagens de helicópteros Black Hawk e do avião C-130 voando em baixa altitude. O incidente também ocorreu junto com outro avião, ou seja, derrubaram 2 aviões. No caso do segundo, não está claro se foi um abate, um acidente ou o que aconteceu. E do F-15, supostamente, foi realmente um abate. O outro, o A-10 que caiu no Estreito de Hormuz, imediatamente resgataram o piloto. Esse só tinha um piloto. O F-15 tinha 2 pilotos. Então, na verdade, são 2 pilotos resgatados. Um do A-10 e um do F-15, e falta mais um. A derrubada também contradiz as declarações do Comando Militar dos Estados Unidos, que afirmava que tinham a superioridade, chamavam de superioridade aérea total sobre o Irã. Bem, quando já não se tem opção ou os aviões já não podem disparar, aí se fala dessa superioridade total. Já havia vários relatos dizendo que ainda não estavam nisso, que sim, estavam, que tinham superioridade total em algumas regiões, mas não em todo o Irã. Acho que isso confirma. Eles têm superioridade total em algumas áreas, mas não em todas as regiões. Inclusive, o que aconteceu no Iraque, que claramente se suspeita que também foi um abate, embora se fale em acidente, mas sinceramente parece mais um abate. Mas enfim, vamos ver o que dizem mais pra frente. Segundo os relatórios anteriores, também já foram perdidos pelo menos 16 drones MQ-9, o que também são abates. Ou seja, foram abatidos 16 MQ-9, são drones bastante grandes que também têm abatido iranianos. Então, vamos lá, isso também continua sendo um problema. Também houve outros F-15 que foram atacados pelo Kuwait, lembram? Isso foi bem no começo da guerra. 2 F-15 caíram porque supostamente o Kuwait atirou neles sem querer. Outro assunto que também chamou atenção na época. Mas enfim, o que foi visto até agora? Foram vistas imagens de resgate nas ruas com helicópteros. Um dos helicópteros já teve que voltar porque também atiraram nele. Foi relatado que fez um pouso de emergência no Iraque sem resgatar ninguém. E outro, sabe o quê? Você também se lembra do caso de Falcão Negro em Perigo? O caso que aconteceu lá na Somália. Digo Falcão Negro em Perigo porque é assim que se chama o filme que fizeram em homenagem a essa situação. Lembram? Um filme impressionante porque um Black Hawk cai no meio de uma cidade e todo o resgate fica complicado. Nesses lugares, o resgate pode ficar muito complicado porque é preciso lembrar que há muitos grupos armados e radicalizados e tudo mais. Então, realmente é algo sério. Aí estamos vendo outro. Este é um avião que surpreende porque é um C-130. Não dizem exatamente a que altura estão, mas há momentos em que vimos imagens onde dá para ver que a altura não é muita, viu? Talvez algumas centenas de metros talvez. Esse Hidalgo, né? Ele se chama assim. O que eu falei para vocês, o engenheiro aeronáutico que tem aqui um canal de aviação, né? Pois é, sempre muito bom, muito detalhados os comentários dele. Mas reparem só, ou seja, é muito perto do chão, hein?
Evidentemente, isso também deve ser por estratégia e por ter que procurá-los o mais próximo possível do chão, né? Aí, bom, também essa imagem que vimos há pouco, né, onde um desses aviões dos C-130 está abastecendo os aviões, os helicópteros. Se vocês repararem, eles estão conectados, não sei se dá para ver. Ali estão as mangueiras que eles têm, né? Não sei se é correto chamar de mangueiras, mas enfim, esses tubos ou mangueiras que passam combustível do avião para os helicópteros, né? Isso também é bem interessante de observar. E, bom, outra das imagens que eu mencionei, que era dentro do território, né, ou seja, dentro dos povoados da região, mostra esse avião que está circulando. Vamos ver se dá para enxergar aí. Aí está. São imagens que estão muito tremidas. Vocês já sabem como é isso, mas enfim, vamos para mais detalhes do que está acontecendo. Enquanto isso, enquanto atualizamos isso, deixa eu contar para vocês alguns detalhes de assuntos que estão acontecendo. A Argentina designou a Guarda Revolucionária Iraniana como um grupo terrorista, o que desencadeia mais sanções financeiras contra esse grupo radical. A Argentina declarou, bom, esse exército, porque esse realmente é, ou seja, diferente do Hezbollah, que começou sendo precisamente um grupo terrorista, esse começou sendo um exército do Ayatollah, né? E depois começou a cometer atos terroristas em diferentes partes do mundo. E agora vários países já os classificaram assim, que esse grupo não é um exército propriamente dito, mas sim que também atua como um agente que fomenta e que ativamente pratica e gera terrorismo. Ou seja, não só financia grupos, mas também vai, faz, treina e realiza, digamos, ataques. Essa medida ela surge como resultado de investigações que a Argentina vem realizando há décadas. Não é uma questão porque dizem, não é uma questão do Milei. Não é uma questão do Milei, é um tema que vem sendo investigado há décadas. Já que é preciso lembrar que, em 1992, foi atacada com bombas a Embaixada de Israel em Buenos Aires, o que deixou 29 pessoas mortas e 200 feridas, e depois, um ataque em 1994 também contra um centro judaico na Âmia, que deixou 85 pessoas mortas e 300 feridas. Veja, a Argentina foi atingida várias vezes pelo Hezbollah, mas também porque eles eram treinados pela própria Guarda Revolucionária. Outro assunto que também chama a atenção é o que vimos desse navio pesqueiro que tem aparecido. Isso é bem próximo ao Estreito de Hormuz, e eu mostro agora porque está sendo reportado que este navio de carga do Golfo Pérsico no Estreito de Hormuz acabou de passar sem problemas. É de uma empresa de navegação francesa, ou melhor dizendo, de uma empresa francesa. Ou seja, segundo o porta-containers é SBACGMSA, SBACCGM, SBACGM, SCGM, SBACGM, SBAC. A estratégia de Emmanuel Macron, nesse caso, de não se envolver no conflito, talvez esteja funcionando para ele. O resultado, quem sabe, não sei, mas pelo menos este é um navio que acabou de passar, o próprio, com certeza, vão relatar o pequeno. O pequeno, o navio porta-containers CSM-CGM. Navega sob bandeira de Malta, mas aparece como propriedade francesa. E bom, alguns relatam que a carga dele era pequena, não trazia muita carga, né? B. Também é uma parte importante. Donald Trump também insiste hoje, presidente dos Estados Unidos. Ele afirma que, sem dar muitos detalhes, em poucos dias vão abrir o Estreito de Hormuz, segundo o que dizem, que vão então obter o petróleo e que vão fazer uma fortuna com isso, afirma ele mesmo. É toda uma questão a esta altura. Não convence. Até que se veja, então CG não é, então vamos ver. Não sei se isso é possível ou não, sinceramente parece muito complicado, vamos ver. Está trabalhando no acordo, certo? Como vai isso? O grande acordo está indo bem? Vai bem, senhor. Bom, deveria anunciar. Você vê o que vai acontecer? Mas também vamos te informar. Então, se não acontecer, eu coloco a culpa em Joe Devance. Sim, se acontecer, todo o crédito é meu. Não, acho que será
Acho que tem que acontecer. Acho que eles estão desesperados. É o que eu disse ontem, lembram? Esse vídeo já tinha sido mostrado, né? Bom, agora não parece tão... Então, esse áudio também, né? Porque ontem ele estava realmente se gabando disso. Já estão prestes a negociar, estão desesperados. Hoje era o dia certo, né? Para saber o que ia acontecer. Coisa que obviamente não aconteceu. Não parece que, pelo menos por enquanto, vá haver alguma mudança nesse sentido. Vamos então para outros assuntos, né? Vamos ver o que está acontecendo em outras questões. Deixe-me comentar só um tema científico e depois a gente vai, ou seja, para outros assuntos, né? A tripulação da Artemis II afirma que recebeu uma mensagem de advertência muito forte quando sua nave espacial ultrapassou o ponto sem retorno em sua viagem para a Lua. Na cápsula Orion, com os astronautas Heidi Wiseman, Christina Koch, Victor Hobel e Jeremy Hansen, bem, eles já fizeram o movimento em que estão indo em direção à Lua e já estão no ponto sem retorno. E, bem, isso faz parte do que vamos estar observando, com certeza nos próximos dias. Ontem, eles chegaram a uma altitude de 70 mil quilômetros. Foi um recorde para orbitar. Antes, se orbitava a distâncias menores. Desta vez, orbitar ao redor da Terra foi a uma distância maior. Esse também foi um recorde que comentamos ontem. O lançamento de quarta-feira à noite marcou o início de uma viagem de 685 mil milhas aproximadamente, 1,1 milhão de quilômetros que eles vão percorrer. Não é daqui até a Lua. Não é esse o assunto. Vamos acompanhar como estará no 6º dia do voo. Olha, ele vai alcançar seu ponto mais distante da Terra enquanto navega. Então, eu já nem sei quantos quilômetros vão ser, mas digamos daqui até a Lua e um pouco além da Lua para dar uma volta e voltar. Não é bem o que estão esperando. Bom, vamos ver. Algo está acontecendo. Cientistas têm desaparecido, aparecem sem vida. Um ex-chefe do FBI está alertando porque possivelmente há espionagem ou algo mais. Tem um general aposentado que desapareceu nos Estados Unidos, lembra? Mas junto com isso, agora se sabe que vários médicos e cientistas também têm desaparecido. Eles já estão vendo isso como um todo, não são coincidências. Mas sim algo que está acontecendo e que preocupa o FBI, que já garantiu que vai investigar, não é? Então, vamos aos detalhes, vamos ver o que está acontecendo e, em todo caso, ver se não há algum tipo de problemas em outro sentido, né? Com certeza, relatam uma série de desaparecimentos, mas também de mortes entre especialistas em tecnologia sensível, o que está desencadeando o alerta de segurança nacional dos Estados Unidos. Os Estados Unidos investigam o que afirmam ser uma inquietante série de desaparecimentos e mortes de cientistas ligados, principalmente a 3 coisas: tecnologia militar, tecnologia nuclear e tecnologia espacial. Essas são, digamos, as duas. Está tentando entender o que está acontecendo em ambas as situações. Obrigado. Segundo um ex-alto funcionário do FBI, alerta que isso deveria ser tratado como uma operação de espionagem internacional para roubar segredos de segurança nacional e, em menos de um ano, desapareceram sem deixar rastros. Um general da Força Aérea, cientistas da NASA e funcionários de laboratórios nucleares. Todos tinham acesso a informações altamente sensíveis sobre mísseis, energia nuclear,
propulsão espacial e tecnologia militar. O ex-funcionário do FBI afirma que durante décadas países rivais tentaram roubar tecnologia ou eliminar aqueles que a possuem e que países podem estar por trás disso. Seriam Irã, Rússia, Coreia do Norte, Paquistão, Índia, até mesmo menciona a China. Alguns cientistas teriam sido eliminados em suas próprias casas. Outros desapareceram enquanto caminhavam ou faziam trilhas e nunca mais foram vistos. Um dos cientistas eliminados trabalhava com energia de fusão nuclear. Tecnologia capaz de mudar o equilíbrio energético do planeta. Lembram desse caso? Isso é uma loucura. Outro cientista atuava em sistemas infravermelhos usados para rastrear mísseis hipersônicos e satélites militares. As autoridades locais investigam os casos separadamente, mas é que esses personagens, em teoria, eu acho, não sei se deveriam receber uma vigilância extra, uma proteção diferente da oferecida. Há outros tipos de cientistas que talvez não sejam tão relevantes do ponto de vista estratégico militar, né? Mas esses personagens, bom, é notável como desaparecem facilmente. Hoje isso ocorre nos Estados Unidos, mas deve acontecer em outras regiões também. Enfim, essa é a situação. Vamos para outros assuntos importantes. A oposição cubana está exigindo transparência após o anúncio do indulto a mais de 2.100 presos, me parece isso, né? Concederam o indulto hoje por ser Sexta-feira Santa. Indultaram mais de 2.000 presos políticos. A ditadura comunicou que esta é a maior libertação em mais de uma década, segundo o que foi reportado. Isso também seria, então, para ficar bem com Donald Trump, que tem pressionado a ilha. Afirmam que isso é um gesto humanitário. 2010, não 2.100, 2.010 presos estariam, então, bem vinculados à decisão da Semana Santa. A notícia, apresentada pela televisão estatal, representa a maior libertação anunciada pela ditadura na ilha em mais de uma década. No entanto, a falta de transparência sobre os benefícios e os critérios de seleção, assim como a exclusão explícita, segundo eles, de crimes normalmente imputados a opositores. Que bom, então é isso. É uma questão, pois não sei de uma tentativa, pelo menos de melhorar a imagem que o regime tenta fazer nesse sentido. Voltaremos. Se a estratégia funcionar para ele, o que é certo é que pelo menos deu um alívio, né? Cuba, neste momento, graças ao petróleo que chegou, 100.000 barris de petróleo que teriam chegado aos cubanos, neste momento. Esperamos que isso realmente chegue ao povo, né? Vamos para outros assuntos também importantes. Estão sendo relatadas várias ofensivas de Israel contra o Hezbollah no Líbano neste momento. Os alvos seriam, então, não apenas o regime do Irã. Obrigado. Obrigado. Com a maioria dos operadores do Hezbollah, e isso no Líbano, insisto. As forças de defesa, as FDI, asseguram que estão fortalecendo o controle ao sul do rio Litani e também buscam acabar com toda a infraestrutura do Hezbollah. Em Beirute, ou seja, os ataques são principalmente nessa região, mas alguns deles também estão ocorrendo na parte sul de Beirute. Um tema que também chama a atenção nesta semana. Nesta mesma semana, a China anunciou Una crítica fuerte hacia em que a China dizia que não atacassem mais o Líbano, que não deixassem que se tornasse outra Gaza, foi o que disse a China. Me chama a atenção que não criticou o Hezbollah. Dizem, se vai criticar a China, critique também o Hezbollah, pois eles também têm lançando foguetes contra áreas civis, só isso. Nos primeiros dias da guerra que começou com o Irã, eles lançaram. No dia em que lançaram contra mim, foram 150 ou 200 foguetes. Depois, em outros dias, mais de 100. Assim foram vários dias intensos. Enquanto isso, falando da China, continua também a purga de Xi Jinping. Essa purga que se concentra no Partido Comunista. Sejam eles soldados, obrigado. Membro destacado do Politburo, com certeza faz relatórios. Sabe-se que a investigação envolve Ma Xiangru, que já ocupou cargos muito importantes
incluindo cargos relacionados à área de energia. Aliás, sobre os atuais problemas energéticos globais, especialmente envolvendo China, Japão e Coreia. Pois bem, agora eles também estão fazendo movimentos de limpeza, por assim dizer, contra políticos envolvidos na questão energética. Vamos aos detalhes do que se sabe. O Partido Comunista da China está investigando uma pessoa chamada Ma Xiongru. Ele é membro do Politburo por... No a Polibro, obviamente, por violencia. graves violações da disciplina e da lei, segundo o que foi relatado. Não nos surpreende no sentido de que esse movimento esteja acontecendo, ainda mais agora que a questão energética está em evidência, claramente criando problemas naquele país. Este é o indivíduo que está sendo investigado. Segundo relatos, a investigação foi conduzida pela Comissão Central de Inspeção Disciplinar e pela Comissão Nacional de Supervisão, o órgão anticorrupção do regime, basicamente. Com este caso, já são 3 membros da cúpula investigados este ano, o que mostraria uma limpeza interna nos níveis mais altos do poder. Entre os investigados também há altos comandantes militares, o que indica que a limpeza política também está alcançando outras áreas. Não é só o exército, não é só a parte política, mas está se espalhando. Esse personagem não era um político qualquer, ele foi engenheiro aeroespacial, dirigiu a Agência Espacial Chinesa, também foi uma autoridade importante na energia atômica, um personagem de muito poder. Também foi governador Qingdong e chefe do partido de Jansen. Ou seja, esse personagem estava muito envolvido com tecnologia, porque é o centro da tecnologia para a China. Ou seja, pelo menos um dos centros mais importantes de tecnologia na China. E bom, agora ele também está sendo investigado, ainda não foi determinado, não foi dito se vão prendê-lo ou não, como fizeram com outros. Não. Enquanto isso, vamos conversar um pouco enquanto atualizamos novamente o que está acontecendo com o F-15 e com esse resgate, que foi impressionante de um piloto. Um grande abraço para toda a comunidade que está chegando. Se você acabou de chegar, por favor, peço que deixe seu like, comente de onde está nos ouvindo e, claro, estaremos aqui lendo o seu comentário com muito prazer. Vamos detalhar também tudo o que acontecer daqui até o final da transmissão ao vivo. Ou tudo o que vocês souberem que está acontecendo sobre esse piloto. E todas as reações que estão acontecendo no mundo, porque já são então vários países reagindo nesse sentido. Deixem-me então só abrir aqui o chat e, por favor, também comentem, recomendem o canal. Ou seja, agora sim compartilhem, basicamente essa é a forma. De apoiar o canal, se quiserem, obviamente, através de um superchat, também agradecemos. Saudações! Roble e Dominga, como tem estado? Boa noite a toda a comunidade que nos assiste da Europa, muito obrigado. Sabemos que por aí a comunidade também se conecta da Ásia, do Oriente Médio, da Europa, da Califórnia. Como você está, José Sarati? Muito boa noite, Beatriz, como você tem estado? Quero, até por aí dizem. Se dizem o que vejo de cumprimentos, como você tem estado muito bem. Julian, saudações da Espanha, muito bom. Como você tem estado, Nova? Como você tem estado? E aí, Ivan Manuel, um grande abraço, Panterita. Como você está, Beatriz? Um grande abraço e muito obrigado, Beatriz Som Garcia. Alguns líderes têm falado em mudar temas como liberdade, direitos, soberania e proteção. Isso assusta, pois parece elitismo disfarçado. Poucos, para pouco a pouco serem mais repressivos, diz. Saudações, Sol, como você tem estado? Sobre as guerras são um negócio muito importante para a elite, diz Eunice. Como você tem estado, Eunice? Muito bem. No meio do meu sofá diz que, saudações, Caribel, como você tem estado? Saudações, Maria Helena também. Saudações até Tehuacan, Puebla. Como estão por aí? Saudações até Tehuacan, que bom poder ver vocês. Saudações para sua família. Diz, não, Robin, como você tem estado? Saudações.
diz: Deus, deixe esses pilotos. Saudações, como você tem estado, Robin? Quem tem folga hoje, não é? Isso mesmo. Obrigado por nos acompanhar sempre, especialmente durante a Sexta-feira Santa. Yo. Entre hoje e amanhã, sempre chove, percebeu? Ou quase sempre parece que chove como se fosse só por um momento. O clima está ajudando e rio porque nublou de novo. Olá, Pepe, aqui tudo bem? Estou preparando comida para meus filhos nas férias. Ótimo para aproveitar. Que legal. Que vocês possam estar aí convivendo, conversando, né? Mais tarde vamos ver o que fazemos, não sei se hoje ou amanhã, uma saída para lugares onde não seja. Sair da cidade, porque está tudo sem trânsito. Monterrey está bem agora, legal, mas todas as saídas ficam assim, porque o pessoal vai fazer piquenique ou vai dar uma volta na estrada, né? Então, é isso aí. Muito boa, saudações, Caribel, como você está? Diz Roble. Já acharam um piloto e comentamos sobre isso. Saudações, Uliceu. Muito obrigado, diz. Saudações, Tona, como você tem estado? E aí? E sim, eles vão, não correndo, mas muitos comércios estão fechados. Diz Panterita, diz Caribel, esperando a segunda parte de A Paixão de Cristo para 2027, né? Vai encarar essa aí. Coisa do Mel Gibson, né? Que loucura. E Rob e Marx, como vocês têm estado? Saudações dos Estados Unidos. Muito bom, Rob. E aí? E aí, como vocês estão por aí? Vamos ver o que diz. Ok, vamos ver. Aqui tem uma informação incrível. Vamos lá. Não tem muita informação, mas é um dado incrível que já está sendo confirmado pela Astrid. Vamos aos detalhes. De acordo com o que está sendo relatado neste momento, as autoridades dos Estados Unidos estão fazendo um apelo urgente. Que saiam do Líbano, segundo o que está sendo relatado, eles estão pedindo, pelo que entendi, ao Departamento de Estado. Vamos ver agora se já conseguimos ver alguma publicação deles. Mas eles estão pedindo para que saiam do Líbano, algo eles estão percebendo. E basicamente eles estão pedindo para que saiam, né? Ou seja, isso também, evidentemente. É importante, né? Algo está acontecendo por aí, né? Vamos ficar atentos ao que está acontecendo. Mas o que eles estão vendo no Líbano para que digam agora para os americanos evacuarem de lá, né? Não é? Eu entendo perfeitamente a situação do Iraque, pelo quão grave está a situação lá, mas o que será que eles estão vendo também no Líbano para dar esse alerta? Não, olha, também tem essa outra parte, né? Eles relatam em entrevista telefônica com a NBC News o presidente Trump. Ele se recusou a falar sobre os detalhes e expressou sua frustração com a cobertura das operações de busca e resgate. Após a queda de um F-15 Strike Eagle americano sobre o sul do Irã, perguntado se os acontecimentos de hoje afetariam as negociações com o Irã, o presidente disse: "Não, de forma alguma. Não é guerra, estamos em guerra. Ou seja, apesar da queda e do abatimento do avião, isso não afetaria as negociações", diz Trump. "Estamos em guerra, não que esperasse que não." Ou seja, basicamente ele diz: não, é a guerra, estamos em guerra. Ou seja, como se não afetasse. Detalhes de busca e resgate. Derrubada de um que há um certo nível de interesse, vamos dizer, não de que se negocie já, isso também é importante. Por sinal, a 1000, Putin e Erdogan estão pedindo um cessar-fogo no meio. Respondeu: de forma alguma. Sobre todo que lo pida Vladimir Putin. É em guerra. Ou seja, que apesar da queda e do derrubamento, não está longe de acontecer. Desta vez, nessas negociações com o Irã, o próprio Recep Tayyip Erdogan e o próprio Vladimir Putin haviam enviado uma mensagem conjunta: não absoluto. Derrubada do avião, o presidente respondeu mantendo suas posições, assegurando que é uma necessidade urgente ter um cessar-fogo o quanto antes. Destacou-se que a intensificação das ações militares acarreta graves consequências
não só em nível regional, mas também em nível global. O que, bom, evidentemente já está sendo visto, né? Isso é muito, muito evidente, né? Ou seja, se está se apoiando na derrubada do avião, não afetaria. Vamos tratar de tudo isso. Enquanto isso, continuamos esperando mais informações. Ainda não há detalhes sobre o que aconteceu com esse piloto. Aliás, está circulando essa imagem. Essa imagem seria, pelo que entendi, na China. Essa é uma região chamada Guizhou. Ou seja, apesar da queda, essa é a quantidade de gelo que teria caído, o que parece que a derrubada do avião não teria afetado. O Irã respondeu que não, de forma alguma. É a em, ou seja, da. Esses acúmulos, tudo mobilizaram recursos para tirar um pouco de gelo das estradas em Guiyang. Sem negociações, respondeu com um não categórico. As portas do carro. A chuva torrencial, junto com granizo e ventos, agravaram a situação. É a situação em que a derrubada do avião não afetaria as negociações. O presidente do Irã respondeu com um não categórico. O que algumas imagens já mostram, isso também é importante. Se vocês viram ontem... Aí anda circulando uma imagem. Vamos colocar para o Rebane, obviamente. Mostram essa imagem, subiram essa imagem. Tudo isso é feito com IA, evidentemente cinematográfico, estilo filme daqueles tipo Bruce Lee, Kung Fu e toda essa vibe. Mas é que apesar da queda e da derrubada do avião, negociações... É que, não que dá e não seja que a queda, a derrubada do avião, Irã respondeu não. E depois, supostamente, esses são os persas, ou seja, esse é o Irã, certo? E então ele lança aquela flecha daquela não sei o que é. Se ele não quer o acordo, simplesmente o quebra, seja qual for. E então o gatinho faz um comentário e eles começam a brigar, ou fingem que estão brigando ali, né? Em um momento eles começam a brigar, e aí aparecem outros personagens também. Não fica bem louco? Na verdade é engraçado, mas essa é a forma como os meios de comunicação estatais chineses têm publicado um vídeo de animação sobre ela. Aí está, então, parte do momento do que está sendo dito, porque se supõe que é como os meios de comunicação, é como os meios de comunicação. Não há guerra. Estamos ganhando e tudo está subindo, e quando não, não estamos perdendo e tudo vai para baixo. E assim, ou seja, é assim que está a guerra, né? Um dia estamos ganhando e o petróleo cai, as ações sobem, vamos perder. Ou seja, conforme vai acontecendo as reações dos mercados, tudo isso tem sido apagado. Então, os chineses, através dessa imagem que, bom, fica super intensa, insisto, tudo com ela, e aí termina, né? Bom, das coisas curiosas que tem acontecido também. Bom, então, outra das imagens que chamam a atenção, esta é uma imagem tirada pelo Artemis. A última imagem da Terra tirada pelo Artemis é esta aqui. Se pudermos vê-la completa. Vamos ver se está por aí. Aí está, olha só. Bom, aqui está. Essa é outra nave espacial que todos compartilhamos, viajando em alta velocidade. E a Terra tirada da Terra, o quê? Mas no final, é a nossa nave na qual vivemos a vida toda. Bem, pelo menos a maioria. Haverá alguns que não, talvez, não sei. Talvez tenham nascido em algum outro planeta. Mas enfim, também... Outra imagem curiosa é esse grupo de capivaras que apareceu em uma estrada, passando todos ali em família e todos fazendo a devida parada para que essa família de capivaras passe, né? Também, bom, uma imagem curiosa. Outra imagem estranha de hoje é essa em que um indivíduo do nada entra na rua. Isso lá em Tóquio, no Japão, e ele começa a jogar um líquido na rua. Percebem? Aquilo é combustível. É combustível. Não sei o que ele estava tentando fazer,
Ele faz como se fosse uma espécie de figura com o líquido e de repente coloca fogo nessa figura, né? Olhem só isso. Que bom que não houve acidente. Os carros seguiram normalmente como se nada tivesse ocorrido. Estão apressados, né? Continuam passando como se nada tivesse acontecido, mas o combustível, no fim das contas, é claro que é perigoso. Pode incendiar qualquer carro. Não se sabe se isso era uma mensagem ou do que se tratava esse assunto, mas é obviamente perigoso. Pois é, realmente é, né? Evidente. Também o metrô lá em Moscou está com problemas. Tiveram que abrir a porta para todos os passageiros porque os cartões estão com defeito. Não funcionavam. E bom, por enquanto metrô de graça lá em Moscou porque as catracas não estavam funcionando. Também se observa essa imagem de acordo com o que está sendo visto, isso no meio de uma série de comícios políticos nos quais vaiaram Viktor Orbán, apoiado pela Rússia. Ele enfrentou novamente cantos da população em que as pessoas gritavam que se danem os russos, diziam em uma cidade de Snovateli. Não é tanto que se refiram aos russos, à população, mas sim aos políticos que querem influenciar a Hungria, que querem influenciar Viktor Orbán e que querem influenciar as eleições que vão acontecer na Hungria, não é? Então por isso, né, as pessoas estão irritadas e cantavam dessa maneira. Bom, isso é parte do que está acontecendo naquela região do mundo. Enquanto isso, vamos embora. Os comentários, acho que temos outro relatório, mas antes de qualquer outra coisa, parece que tem algo por aqui que diz o seguinte, vamos ver. Diz o seguinte, vamos ver. Vamos ao relatório. Há uma atualização sobre o que está acontecendo no Irã. 2 helicópteros americanos foram atingidos por fogo iraniano. Atenção a isso. Antes se sabia de um, agora já são 2 helicópteros que teriam sido atingidos por disparos do Irã contra helicópteros americanos. Isso aconteceu durante as operações de resgate. A tripulação está a salvo, conseguiram ser resgatados agora, pois conseguiram sair. Não sei se chegaram a ser atingidos, mas possivelmente conseguiram pousar. Pelo menos um. Ou seja, se foi o segundo, não sei se o avião colapsou totalmente ou não. São aparentemente helicópteros. Black Hawk, sim, não sim, Black Hawk, sim, bom, é o helicóptero Black Hawk. Os Tomahawks são os mísseis, helicópteros Black Hawk. Aparentemente, há versões de que eram outros tipos de helicópteros, mas o ponto é que os que vimos agora eram Black Hawk. Eles participavam de operações de busca e resgate de um avião de combate F-15, derrubados anteriormente, coisa que já comentamos. A questão é que, no BBC News, isso com base no que fontes militares teriam dito para esse meio. Por outro lado, o Catar se mostra relutante em liderar uma mediação para o cessar-fogo entre os Estados Unidos e o Irã. Segundo o que diz o Wall Street Journal, o Catar não quer mediar. O Catar resiste à pressão dos Estados Unidos e dos países da região para atuar como principal mediador nas possíveis conversas de cessar-fogo com o Irã, o que complica os esforços para que as negociações avancem. Segundo o que diz o Wall Street Journal, o Catar não quer ser parte da negociação porque esses países estão muito irritados com o Irã. O que eles vão negociar? Durante as buscas, eles foram atacados. O Irã rejeita um cessar-fogo de 48 horas, segundo o que diz a Fars News, agência vinculada à Guarda Revolucionária, ou seja, os meios de comunicação oficiais iranianos dizem que não vão negociar. É que estão fazendo buscas pelo avião agora mesmo? Bom, evidentemente, diz aqui como está. Saudações, tudo bem, Raul? Que participavam nas operações de busca e resgate de um avião de combate. Meus favoritos de hoje sempre são esses, né? São muito incríveis, esses animaizinhos são simpáticos mesmo, de verdade. Bom, dentro desse contexto, Irã não só tem necessidades, mas também dizem que, pelo menos por enquanto, não haverá negociações. Não haverá, por enquanto, negociações.
Israel também suspendeu os voos em áreas relevantes para que as operações sejam realizadas de forma mais adequada e para resgatar um avião, segundo autoridades israelenses. Neste momento, estão sendo realizadas operações nessa área por parte de Israel, mas o resgate do avião corretamente não. Vamos dizer assim, né? Isso também. Bem, como outra das atualizações importantes, aliás, tem um assunto que fica pendente aqui, vamos falar sobre isso. O relatório do primeiro-ministro de Israel diz que 70% da capacidade de produção de aço do Irã já foi destruída. Ou seja, as siderúrgicas foram atingidas, de acordo com o que relata o primeiro-ministro Netanyahu. Raju declarou hoje, sexta-feira, que os ataques aéreos israelenses destruíram cerca de 70% da capacidade de produção de aço do Irã, o que dificulta significativamente a capacidade de fabricar armas, que é um material de importância estratégica utilizado na produção industrial e militar, incluindo a fabricação de mísseis. Junto com nossos amigos americanos, diz ele, continuamos esmagando o regime terrorista do Irã, bombardeando pontes e destruindo infraestruturas. Certifiquem-se disso em um vídeo do Yahoo que já está começando a circular por aí. Daqui a pouco vamos conferir de combate. Comentado, ¿no? Y pues bueno, ya iremos analizando a detalle también esa otra parte, ¿no? Vamos a otros puntos. Trabalhos de busca, avião de combate que participavam da busca do avião de combate. O assunto é sobre trabalhos de busca. O assunto é avião de combate. É que o avião participava de buscas e resgate. E resgate do avião de combate, busca do avião de combate, trabalhos de combate F-15. Trump também se recusou a responder a uma pergunta feita há pouco por um veículo de comunicação. Ou seja, bom, acho que ainda estão, como eu imagino, em estado de consternação ou algo assim, porque realmente chama a atenção. Normalmente, Trump reage muito rápido a todos os comentários, mas parece que a esse tipo de notícia ele não costuma reagir muito bem. Ele está focando em outros assuntos como o petróleo, isso, aquilo, mas não tanto em reagir a essa situação. Isso também acho muito curioso. Também é bom e outro tema importante é o que está acontecendo em todo esse conflito que está acontecendo entre a Ucrânia e a Rússia. Vamos aos detalhes do que está acontecendo neste momento. Segundo o que foi reportado em plena luz do dia, há 14 pessoas, 14 russos neste momento, que teriam perdido a vida. Isso dentro da Ucrânia. Segundo o que foi reportado em ataques que estão acontecendo agora mesmo, as autoridades informam que na Ucrânia deixaram 14 pessoas sem vida em plena luz do dia em uma série de ataques a áreas civis. Esta é a zona. Vamos ver se conseguimos colocar na tela, porque isso é basicamente uma espécie de casa enorme, não é? Que teria sido atacada e que, ao que parece, havia várias famílias ali. De acordo com o que foi relatado, Moscou realizou ataques aéreos por toda a Ucrânia, lançando ataques com 500 drones. Assim como os drones da Ucrânia evoluíram nos últimos anos, no último ano, os russos também evoluíram seus drones. Isso é uma guerra e ambos estão avançando. Há mais ou menos um ano, a Ucrânia se orgulhava de estar conseguindo fabricar 100 drones por dia. Agora, de acordo com os dados mais recentes, a Rússia está produzindo 300 drones por dia. A produção disparou. Vocês se lembram dos drones tipo Sting que a Ucrânia fabrica, que têm sido muito eficazes? É como uma pistolinha que dispara e o drone sai, né? Da pistolinha, por assim dizer. E isso é o Sting. Eles caçam e destroem drones. Bem, os russos pegam essa mesma arma, eles fazem engenharia reversa, como dizem,
e constroem as suas próprias. Então agora eles também estão construindo os Sting na versão russa. Então assim eles estão constantemente evoluindo nesse conflito a níveis muito intensos. Apesar disso, dizem que a China está apoiando os russos. A China está lucrando muito com os russos. Ou seja, não está dando nada de graça, na verdade. Os mesmos equipamentos que vende para a Rússia, vende para o resto do mundo mais barato. Para a Rússia vende 85% mais caro. Ou seja, na imagem a China diz que é muito amiga da Rússia. Na realidade não é, porque não venderia para eles com esse sobrepreço. Os equipamentos necessários para a guerra são vendidos caríssimos, porque sabe que ninguém mais vai vender para eles. Então ele aumenta o preço. Mas o perigoso aqui é que isso é uma guerra para ser mais rápido, para produzir mais, para fazer com mais tecnologia. E tanto a Rússia quanto a Ucrânia estão evoluindo, estão avançando muito em questões de armamentos. Isso preocupa os especialistas militares europeus. Militares afirmam que, neste momento, o exército mais preparado da Europa é pelo menos o da Ucrânia. Eles têm 4 ou 5 anos de experiência. Sabe usar todo tipo de armas europeias, todo tipo de armas americanas e todo tipo de armas russas. Sabe usar até armas coreanas, da Coreia do Norte e da Coreia do Sul. Ou seja, provavelmente é o país cujo exército mais entende de como usar armas em uma guerra real. Além disso, está produzindo armas em plena guerra e crise econômica, porque obviamente os dois países estão em crise econômica, e apesar disso estão adaptando suas tecnologias e sua resiliência para poder construir armas em todos os níveis. Então, há um tremendo impacto nisso, porque pois eles estão pensando só no conflito, no final das contas, né? Um quer sobreviver e o outro invadir, mas ambos estão focados apenas nisso. Focados nisso. Em conflito, e é um tema que agora parece estar em segundo plano, mas ainda é um assunto importantíssimo, né? Bom, vamos para outros assuntos. Vamos rapidamente aos comentários que ficaram pendentes, alguns temas que eu acho que já vamos atualizando. Se tiver algo urgente, a gente comenta em um momento, né? Se tiver algum relatório, eu faço assim um relatório rápido desses de 15 minutos, 20 minutos. Claro, se já resgatarem o segundo piloto, ou se surgir alguma informação importante nesse sentido, a gente lê alguns comentários antes de ir embora. Saudações a todos que estão chegando. Maria Helena Fidel Rei Melchor. Como você tem estado? Olá. Eliseu, olá. Saudações, como tem estado? O que contam? Saudações, último membro. Vamos ao último dado do que está comentando aqui, Rei Mel Jordi. Se dizem que o México é o país mais corrupto do mundo, não é bem assim. Aqui estou vendo. De longe, a Somália ganha de longe, o Sudão também. A Venezuela, na verdade, está acima do México. Síria, Iêmen, Coreia do Norte, Haiti, Nicarágua. Realmente são bastantes países. Se você tiver a lista e quiser me passar, com muito prazer a gente confere aqui. E colocamos aqui, se for a mais atualizada. Mas estou conferindo isso agora mesmo. E, senão não é assim, mas está aí. A questão é que sim, obviamente há muita corrupção e isso é algo que precisa ser combatido. Existe aqui, existe no México, existe no Japão. Presente em vários países é um problema grave. Alguns países são mais corruptos que outros, certo? Saudações, Argenizo. Como você tem estado? Há condições para um cessar-fogo, mas eu não as vejo, amigo. Se você vê, tomara que sim. Não vejo condições para cessar fogo. Saudações, Raul, Eliseu, José Sara, de toda a comunidade. Muito obrigado. Olá, Marilena Fidel. Bem, enormes saudações. Obrigado, Raimel, Tchori, a toda a comunidade. Um grande abraço. Que estejam muito bem. Daqui a pouco continuamos conversando. E, se houver algo urgente, comentamos imediatamente. Mas se à noite já fizermos, agora sim a transmissão é longa e extensa. Aqui com Astrid e comigo, um forte abraço.
Que tenham um excelente dia. Até logo.